Olá, caros leitores! Hoje eu trago uma escritora que é um dos maiores nomes da literatura brasileira do século XX. Sua forma de narrar, bastante distinta do que se tinha, dá vazão para análises psicológicas, filosóficas, além de uma roupagem poética. Então fique aí uns minutinhos que a conversa hoje vai ser rica e boa para todos nós. Clarice Lispector. Um pouquinho aqui da sua biografia. Clarice nasceu na Ucrânia em 10 de dezembro de 1920 e saiu de lá pela perseguição, pelo antissemitismo, já que sua família é de origem judaica. Saíram num contexto de guerra civil russa, vieram para o Brasil, para Maceió, depois para Recife, finalmente para o Rio de Janeiro. Clarice tinha apenas 2 meses de nascida. Ela tem nacionalidade ucraniana e brasileira, mas se considera brasileira pernambucana. Com seu marido diplomata, ela morou muito tempo fora, morou na Itália, passou pela Inglaterra, Suíça, foi para os Estados Unidos e depois retorna para o Brasil com seus 2 filhos. O conto que nós vamos analisar hoje é Uma Galinha, o primeiro conto que eu li de Clarice ali pelos final dos anos 90, início dos anos 2000. Clarice Lispector foi emblemática na minha vida de leitora. Eu li vários contos de Clarice e, de fato, a forma dela trazer as suas ideias, os seus temas, a forma dela envolver o leitor, aguçou, amadureceu a minha perspectiva de leitora, aquilo que eu esperava de outras obras que eu li a partir dela. Eu refino, né, no olhar do leitor. Isso Clarice proporcionou para mim na minha vida de leitora. Ela é emblemática, ela é importante. Eu tinha que trazer um dos mais famosos contos dela, que é Uma Galinha. Então, para a gente analisar obras como de Clarice, nós temos que entender que há pelo menos 3 níveis de análise. O nível literal, o nível que é o primeiro nível, o que está posto ali, o nível de uma análise mais interpretativa, que é o segundo, seria um segundo nível, onde a gente vai buscar significados, os temas, aquilo que cada personagem está representando, e um terceiro nível que é uma análise mais crítica, mais metafísica, filosófica, psicológica. É um mergulho mais profundo na obra. Então, esse conto Uma Galinha, ele vai demandar de nós esses 3 níveis de análise. O primeiro nível é o nível literal, é como está posto ali. O conteúdo, a história, como ela é contada. Era um domingo, a família ia se reunir para comer a galinha. O prato principal ia ser a galinha. Então, dentro de um contexto tradicional, dentro da normalidade do cotidiano de várias famílias, mundo afora, famílias brasileiras. Então aqui ia ser mais um domingo rotineiro. A galinha fugiu, quebrou um pouco a expectativa daquele domingo, e o marido, o pai da família, sai de uma forma bizarra, de telhado em telhado, para capturar de volta a galinha fujona. Mas como ela bota um ovo, isso quebrou de novo a expectativa, a família recuou, a galinha não ia mais ser abatida e a vida seguiu agora com a galinha com um novo status naquele contexto familiar doméstico. Agora ela era mãe. As coisas mudaram, né, de perspectiva. Então, um tempo depois, a galinha realmente foi servida em alguma refeição. Ela foi realmente morta e os anos se passaram. Então essa é a primeira análise, essa análise mais ali simples. A história em si,
E a segunda análise é uma análise interpretativa. Os temas que são abordados, os significados, a representação de cada personagem. Então nós podemos ver aqui que o marido sai para trazer a galinha de volta. Então esse marido, ele representa o provedor da família, aquele que sai para trazer o sustento, aquele que sai para trazer o alimento da família, da casa. Então ele é o cabeça, ele é o provedor. Então essa representação do homem como aquele que tem, né, a responsabilidade de trazer o sustento, a força para subir no telhado, para correr, é o caçador. Esse contexto mais em voga na época, porque se fizermos um comparativo sobre o papel do marido hoje, da esposa hoje, né, as coisas já mudaram bastante. A mulher também assumiu as finanças da casa. No século XXI apresenta já outras características da família, do papel da mulher. Porque aqui a mulher, a dona da casa, é a cozinheira. Ela é quem vai fazer ali o cozidinho ou o assadinho da galinha, e ela está cansada. Na história ela apresenta assim a sua representação emocional, é que ela está cansada. Cansada de quê? Daqueles afazeres domésticos, né? Das tarefas, das demandas do lar, que também fadigam. E o homem é o caçador, é aquele que vai ali em busca do sustento. E tem a menininha, que é a criança da casa, compondo ali o laço familiar como um todo. A família está ali completa para essa refeição. E ainda em relação ao análise no nível 2, temos essa galinha que virou mãe. Parece que o sentido dela, o valor dela foi ampliado, porque agora ela não é só uma galinha, ela é uma galinha mãe. Mãe botou um ovo, ela tem um status a mais. Então, talvez a mulher aqui nesse contexto, ela ganhe relevo, ela ganhe notoriedade, sentido para viver por causa do filho. E hoje, no contexto de hoje, trazendo para o século XXI, qual seria então o relevo da mulher, a importância da mulher? Saiu então dessa condição de mãe para outras esferas, poderíamos dizer assim. Então ali a gente vai trabalhando a temática da liberdade também. A liberdade de quem? Talvez a liberdade feminina, talvez a liberdade de qualquer um que componha um cenário familiar, um cenário doméstico. A galinha pode representar ali esse desejo de transpor, né, o mundo doméstico, o lar. Pode ser a mulher, claro, com esse desejo de ir além das tarefas domésticas e conhecer o mundo. E essa galinha tentou, essa galinha representando talvez a quebra daquela harmonia familiar, daquele ambiente calmo e tranquilo, né? Essa temática também pode ser trabalhada, e ela vai para um conflito, ela sai daquela harmonia, daquela paz, para romper com isso, e ela vai enfrentar conflitos, ela vai enfrentar desafios. Então essa ruptura, essa também é uma conversa, é uma análise válida. Então nós podemos trabalhar os papéis de cada um. E no terceiro nível de análise, aí nós podemos ir um pouco além, que é uma análise mais metafísica, mais psicológica, filosófica, que seria a questão da morte, o elemento morte. A galinha, ela pressentia que alguma coisa ia acontecer, que ela ia morrer. Como é que é essa relação do ser humano com a morte? Como é que nós enfrentamos isso todo dia? Porque nós temos que viver. Nós não podemos parar para pensar na morte. Nós temos que seguir em frente, temos que ter responsabilidade com a vida, responsabilidade conosco e aqueles que nos cercam. Como é então essa visão mais transcendente? Porque a vida não é só aqui, a vida é para além. Isso
que traz o conforto para o ser humano? É isso que traz a segurança de poder seguir em frente? Porque sabemos que o fim não é aqui, que não é só esse universo, mas a vida, ela tem uma continuidade. Essa temática também cabe aqui na nossa discussão. Esse terceiro nível, ele também traz implicações sociais, né? Nós temos hoje, qual é o contexto familiar que nós temos hoje? Né? Quais foram as mudanças? O que nós tínhamos naquele momento da publicação e qual é o cenário hoje, o contexto hoje? Muitas mulheres que assumiram outras responsabilidades, outros papéis fora de casa, mas ainda assim tem aquelas mulheres que decidiram por estar em casa, com a família, acompanhando os filhos mais de perto, cuidando de todas as demandas do lar, a organização do lar, assim ainda imperando, ainda vigorando esses dois cenários. Um cenário onde a mulher está ali em termos financeiros, mais lado a lado com o marido, em parceria, ajudando também com os recursos, mas há também aquele cenário em que a mulher escolheu, por vontade própria, por desejo particular, estar em casa. Então, que análises, que discussões nós podemos trazer dessa questão da decisão da mulher? Que papel ela deve ocupar? Por que ela deve ocupar? Essa discussão também vai muito além e tá aí posta para esse terceiro nível e uma conversa, uma discussão bem frutífera, sem dúvida alguma. Então, essa galinha, ela pode representar a mulher e, para mim, na minha concepção, ela pode representar qualquer pessoa dentro de um lar, dentro de uma família, que sai para um voo em busca de conhecer o mundo lá fora, mas não há muitos recursos para isso, não há apoio para isso, não há essa possibilidade de trilhar um caminho mais independente, mais autônomo. Então pode ser sim a própria mulher, essa mulher que é mãe, que é do lar, tentando cruzar essa fronteira de sair do contexto doméstico para um contexto mais individual, mais autônomo, e ela não consegue ir muito além. Né? Que implicação social isso tem? Que mudanças a gente experimentou nesse contexto aqui de Clarice, nesse período da publicação para os dias de hoje, né? O que mudou, que implicação isso tinha naquele momento para os leitores daquele momento, que discussões foram levantadas naquele contexto, naquela situação, e que conversas, né, que discussões nós podemos sugerir hoje, desenvolver hoje acerca desse cenário familiar, desses papéis aqui bem definidos. Então, caros leitores, de fato, Clarice Lispector, ela muda muito a perspectiva do leitor, ela muda muito o nosso olhar sobre as histórias, sobre os personagens, o que está por trás, o que está nas entrelinhas, o que nós podemos pensar a respeito daquilo que está sendo veiculado a nós, aquela história que está ali, né, nos oferecendo um cenário, nos oferece reflexões. A nossa perspectiva de leitor fica mais aguçada, mais ampliada, sim, através da obra de Clarice. Então, caros leitores, eu fico por aqui muito feliz por ter conversado com vocês acerca do conto de Clarice, o primeiro conto que eu li dela, e eu tô aqui organizada para o próximo vídeo, que é sobre o conto Amor, que traz o elemento epifânico. A epifania é um traço de Clarice que é também muito emblemático e traz realmente muita margem para boas análises. E foi muito importante também na minha vida de leitora. E eu já vou marcar aqui com você a nossa próxima conversa a respeito desse conto dela e traçando aqui, esmiuçando o elemento da epifania. E eu já conto com a sua pessoa, com a sua presença. Deus abençoe. Tchau, tchau.